musicar um pouquinho. Eu vou falar hoje, porque o negócio hoje está difícil. Aí tem uma pescador. Eu estou à procura dos pescadores. Está um pouco meio difícil, mas pode ficar sentado, pode ficar sentado. Aqui eu não gosto de mandar ninguém subir e descer, porque os irmãos não é oi. Então o oi já sumiu. Todos acharam, eu queria que vocês ficassem com a Bíblia aberta, porque às vezes eu vou aplicar uma heresia, vocês me corrigem. Mateus 26, versículo 69. Todos acharam? Fala amém. Fala assim: ora, Pedro estava sentado fora do pátio. Aproximou-se dele uma criada, disse: tu também estava com ele, Jesus, o Galileu? Mateus capítulo 26, verso 69. Verso 70. 70, vai, manda fogo. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que diz. E saindo para vestibular, outro criado viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno? E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. E logo depois aproximou-se aquele e disse: Pedro, verdadeiramente também tu é um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a dizer: não conheço esse Senhor, que verdadeiramente mandou. Lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que ele dizia: antes que o galo. Vai, igreja, vai. Saindo, ele chorou amargamente. Aí, vai chorar a gente aqui hoje. A hora de cantar o galo não vai embora. O galo fica cantando, vai chorar mais ainda. Irmãos, observa. Pedro sempre foi um Pedro problemático. Você tá junto, porque aqui cada um pega uma fatia. O chicote bate pra gente. Amém? Olha! A puta põe mais. Graças a Deus. Amém? Pedro sempre foi um homem problemático. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele era pescador. E como é o nome daquele negócio? É o porto do pescador. Como é o nome? Dá o nome? Cais. No porto? Isso. Cais. E ali, sem dúvida, Pedro tinha sua embarcação para a pesca. E Pedro, ele é problemático desde quando ele não era crente. Pedro é. E eu gosto de crente problemático. Eu gosto de falar com o obreiro e virar as costas para mim, como aconteceu essa semana. Ele sabe, ele gosta de apanhar. É Marcelo. É outro não, é Marcelo. Eu já falei, não vira as costas para mim que eu vou te bater para arrancar sangue. Me cobre, Jesus. E a Bíblia vai dizer que Pedro é pescador, sim ou não? Amém. Mas estava Pedro e André dentro de um. Agora, medite comigo. Ele estava ali porque ele era Pescador. Você não veio para a igreja, não? Pescador. Assim. Só que ele, por ser pescador, ele tinha conhecimento da pesca. Ele sabia que a pesca dava. Só que chegou alguém, não tem? Entendeu, Marcelo? Para você. Chegou alguém que tem autoridade, vai passando, Marcelo. Quem vai passando? Jesus. Aí Jesus disse para ele: vocês é o quê?
Pescador. Isso aí eu vi, calma. É porque é pra Marcelo. É pescador, é. Aí Jesus, rapaz, eu sou passador de alma. Quer seguir mim? Pedro e André fez o quê? Seguiu. Jesus obrigou? Não. Ah, Marcelo. Segura aí, Marcelo. Jesus obrigou? Não. Pedro e André a seguir? Não. Jesus só fez o quê? Só fez o convite. Tem obreiro que quer ser modelo. Está errado aqui dentro. Porque modelo, a gente está à procura. E aqui não tem ninguém à procura de obreiro. O obreiro tem que seguir. O Jesus só faz o convite. Vai quem quer, ué. É assim, ué. Jesus fez o convite, os dois se manifestou. E fez o quê? Seguiu. Olha, Marcelo. Seguiu Jesus. Seguindo Jesus, ele vai aprender com quem? Jesus. Aí, meu bem, quem não vai ao pescador? Jesus ou João? Jesus. Ou Pedro? Tiago. André. Ah, tu quer mesmo. Vamos esquentar para o lado das crianças. Pedro e André seguiu. Só que Jesus é pescador. Aí só que Pedro é pescador de peixe. Jesus é pescador de Jesus é pescador de qual mais importante, o pescador de alma ou o pescador de peixe? Segura, a simbologia aqui de Pedro, mas André é a mesma simbologia de Jesus pescando. Jesus pescava homem. E a peixe simboliza o quê? Alma. Alma. Peixe simboliza o quê? Alma. Só tem peixe que eu moro aqui. Então, Pedrinho é problemático, né? O nome Marcelo não era para ser Marcelo, era para ser Pedro. Aí, meu bem, é problemático Pedro é problemático. Ó, Pedro vai, segue Jesus. Aí lá na frente, Pedro está mais andando mais Jesus. Aí Jesus vai, cura, Pedro está junto. Aí lá para frente tem um leproso, Jesus cura, Pedro está junto. Tem uma pessoa morta, Jesus ressuscita, Pedro está junto. Chega na casa da sogra de Pedro, cura a mulher com fé, Pedro está junto. E diz aqui, irmão, porque Pedro está junto, aprendendo com Jesus, mas não guarda aquilo que aprendeu. Por quê? Na hora que Jesus vai se manifestar, daqui a pouco alguém vai dizer: pegaram a espada. Quem pegou a espada? Mas para arrancar a cabeça de mal, não foi? Por quê? Para defender Jesus. Agora segura aí. Mas sabe que tu está aqui para defender quem? Jesus. É? Quem é? Jesus. Então não está defendendo tu para defender Jesus. Tu tem que procurar defender tu primeiro, sabe? Deixa que Jesus cuida de tu. Entendeu? Só que Jesus aqui vai cuidar de Pedro. Pedro era bravo, valente. Mas diga se Jesus mandou Pedro tirar a espada. Não. Primeiro, ele meteu a espada onde para arrancar o quê? O quê? Cabeça. Que orelha, ele botou para matar. Pedro botou para arrancar o pescoço. Ele queria arrumar o que ele forçava, estou só na orelha. Agora, eu acho lindo que Jesus pega a orelha do homem, leva no lugar e não fica cicatriz. Glória a Deus. Isso é milagre ou não? É verdade. Por que a igreja hoje? Peraí. Por que a igreja hoje, quando vê um negócio desse, não glorifica a Deus? Louvado é o nome de Jesus. É milagre ou não é? Aleluia. É verdade. Isso. Oxe, Aí, entendeu bem? Isso é milagre, sim ou não? Milagre. Agora Jesus
Faça isso não. Jesus é inocente, inesente. Jesus sabia que Pedro ia fazer aquilo. Só que Deus, ele deu que permite. Pois ele está me permitindo pegar você no estado de maçã. Observa bem. Ele deu de permissão. Então quando ele sabia que Pedro ia arrancar a orelha, Deus já sabia. O próprio Deus deixou só para fé. Pedro estava defendendo dele. Pedro estava cuidando dele. O que é dele? Porque Jesus era pai. Estava cuidando do seu pai. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então alguém chegou na frente de Jesus. Pedro falou, aí não, só na frente com o livro da espada. Glória a Deus. Só que quando Pedro aqui, esse Pedrinho que eu estou falando aqui, Jesus pega e falou, Pedro, foi, guarda a espada. Guardou a espada. Agora me diga se Jesus mandou Pedro sair junto dele. Aonde Jesus estava? Quem estava junto de Jesus? Pedro. Diz que ele botava até a cabeça de Jesus. Ó. Agora me diga, Jesus gosta de gente valente? Hã? Fala lá. Gosta. Gosta ou não? Gosta. Pois ele gosta. Ele gosta, mas não é crente ignorante não. Crente valente. Valente para pregar. Valente para evangelizar. Valente para buscar salva. Valente para amar sua esposa, amar seus filhos. Jesus foi um crente valente. Porque agora estão pensando que Jesus estava se agradando que Pedro mandou a espada. Negativo. Jesus não dava para rodar a espada. Jesus estava vendo se Pedro tinha coragem. Eu vou provar algo de Deus para você nessa noite aqui. Eu vou provar algo de Deus para você nessa noite. Quando Jesus vê que Pedro tinha coragem, agora Pedro vai voltar de novo. Para onde? Pescar. Sim ou não? Sim. Por que ele voltou para pescar? Jesus ordenou. Ele voltou para pescar por quê? Porque haveria. Frustrado. Eu pegava assim. Eu te pegava assim. Jesus permitiu Pedro voltar, porque Pedro não estava convertido ainda. Pedro não alegrou de onde ele saiu. Ele estava muito bravo. Deus falou, vou pegar ele num cansaço dele. Diz a Bíblia que Pedro volta a pescar. Quando Pedro volta a pescar, ele passa a noite todinha fazendo o que é antes? Falei antes, que é antes aqui, que é antes? Fala antes. Pescando. Ah, sim. Agora depois você fala. Tudo bem? Pescou noite todinha, sim ou não? Sim. Aí Jesus sabe, Jesus é dono do mar, Jesus é dono dos peixes, Jesus é dono do vento, Jesus é dono da ciência, Jesus é sábio, Jesus é entendido. Aí Pedro, eu vou voltar a pescar. Vou pegar minha rede, eu vou botar aqui. Aí Jesus fala, peixe, olha, ele está indo para o lado esquerdo, vai para o lado direito dos peixes, tudo isso. Nenhum gachê vai entrar na rede dele, vai para lá, todo nenhum. Porque Deus manda ou não manda? Preocupar isso aqui, irmão, é coisa de pastor doido. Sabe? Porque a ordenança é de Deus. Aonde você passar a rede ali agora, você não vê peixe. Aonde? Eu não posso para você se não vê peixe no mar. Então, naquele momento, Deus falou, peixe, olha, fica cá, lá direito. Deixa ele, esse rebelde botar a rede aí, deixa ele. E Pedro pescando nada vindo. Sabe por quê? Pedro realmente estava pescando no lugar? Mentira, que ele não estava pescando no lugar errado. Ele estava pescando no lugar certo. Porém, Deus estava tirando os peixes para dar uma lição de moral em Pedro. Aleluia a Deus. Por quê? Pedro vai pescando e Jesus olhando assim. Pedro está pescando. Meia-noite, Pedro lá. Não pegando nada, Pedro lá. Repara bem. Olha aqui. Nós começamos a orar. Uma semaninha. Já estou cansada.
Estou cansado. Só que Deus não quer você, rapaz. Aí Jesus vai tratar com você. Pedro não, Pedro, Jesus vai pensando, vai. Foi 7, 8, 9, 10, meia-noite. Nada de Pedro pegar. Pedro falou, também não sai daqui. Eu sou incansável. Eu vou ficar até eu pegar peixe. Sabe o que é isso? É a fé, rapaz. Quando a igreja parar de orar, o diabo trabalha, rapaz. Quando a igreja parar de consagrar, o diabo está consagrando por aí, rapaz. É por isso que eu e você somos igreja. Nós temos que ser o pé da vida, ser resistente e persistente para tornar a vitória. Que igreja isso? Que igreja isso? Que igreja isso? Vem aqui. É, Jesus. Pedro pode ser vacilão, mas ele tinha estrutura. Pedro pode ser vacilão, mas ele tinha estrutura. Ele falou, daqui eu não saio. Eu só saio daqui com minha vitória. Vai passando 2 horas. Pega alguma coisa? Não. E Pedro ali. Sabe se Pedro estava ali só? Tá, meu irmão ali? Oi. Pedro estava ali só na pescaria? Ele estava só? É? Não. Pois é. Sempre não vai ter um. Rapaz, orar tanto pra quê? Pra que orar demais? Esse pastor só gosta de orar, né? Sempre vai ter um. Você pra que isso? Sabe que lá não tinha um lá não dizendo assim? Pedro, vamos embora, rapaz. Nós já está cansado, cara. Está apertando a rede, não está pegando nada. Aí ele pegou, vou botar agora por esse lado de cá. Lá direito, aí Jesus. Ô, peixe, oi, sai daí. Eu não quero nem um camarão entrando, vai para lá. Ordem que manda é Deus, rapaz. Quando Deus mandar, você obedece. Quando Deus falar, você obedece. Se você tiver ouvido sensível para o Espírito Santo falar que Apocalipse vai dizer, você guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Então você tem que guardar a palavra. A palavra me diz a Bíblia Sagrada: com excelência, com excelência, com excelência, fala comigo, com excelência, a verdade. E vos, então Pedro conhecia a pesca, mas ele estava metendo a rede no lugar errado? Não, ele estava levando no lugar certo, mas Deus falou assim: você, vou tratar com você sobre ele, Pedro, eu na sua paciência, vou saber quem é você. Só que é isso, Deus trata com a paciência da igreja, e às vezes a igreja fica despercebida, e Deus está tratando, porque Deus não quer perder. É, Jesus. Glória. Aí, 5 horas, descanhou. Agora deu. Pegou peixe? Não. Não pegou nenhuma tainha. Agora Jesus chegou, porque Jesus deixa o cara cansar. Não quer fazer não? Você vai ficar cansado. Jesus te deu um emprego, não foi Pedro, foi. Não tem tempo para Deus, mas não é Pedro. É Pedrinho? E não. Então eu vou te cansar, Pedro. Você vai trabalhar. Pedro estava pegando um braçal, sim ou não? Serviço braçal. Pedro não recebia de Deus por quê? Porque Pedro era bravo. Pedro tinha um pensamento, um temperamento muito explosivo. Deus falou: vou quebrar ele. Eu vou amassar esse Pedrinho. Vou bater no meio da pitela dele para ele se posicionar. Deus sabe tratar com Deus sabe, né? Eu não vou falar rebelde, né? Eu vou falar assim: Deus sabe tratar com o crente valente. Não é? Deus sabe tratar com o crente que não obedece. Porque se quando Jesus falou para ele: Pedro, guarda a espada, não faz isso, aí tudo bem, ia ficar normal. Mas Deus sabia que Pedro ia voltar para ser a mesma coisa. Então Deus falou: lembra lá atrás, Pedro, da onde você saiu, eu vou para pensar. Então ele passou a noite todinha aonde ele saiu, de onde Jesus tirou ele, levou ele de volta para ele saber dar valor. Você está esperando Deus te botar você lá de volta onde você saiu, no crack, na maconha, na cachaça, para tudo é valor, pregar o evangelho de Deus com verdade. Oxe, quem disse que eu não faz isso? Aleluia. Aí diz: pastor, está maldição, eu estou lendo a Bíblia. É mesmo.
bota aqui. Se quebrar com o rapaz, ó, você. Vai tirar lá. Aí o que acontece? Aqui, Pedro está lá. Deus está quebrando Pedro aonde? Na pesca. Só que agora vai ficar lindo. Jesus chega de manhã, falou: Pedro, oi. Agora Jesus vai provar a paciência de Pedro. Até nisso o cara era retado, Pedro. Jesus disse: Pedro, oi. E aí, meu peixinho? Pesquei a noite todinha, estou cansado, pensar. Oh, Jesus. Você está o quê, Pedro? Estou cansado, está cansado porque quer. Ô Pedro, tu trabalhou muito todinha, Pedro? Foi. Estou cansado. Mas, Pedro, você cansou porque tu quis. Você está trabalhando para você. Você não está trabalhando para mim, Pedro. Olha a diferença. A gente quer trabalhar para o homem, mas para Deus não fica botando empecilho. Não posso. Não dá. É mesmo, Jesus? É mesmo? É. Tá bom. Eu vou te tratar, Pedro. Eu vou voltar, você vai voltar para lá, para abraçar de novo, para você me dar valor, viu, Pedro? Aí o Senhor falou: Pedro, eu vi que você é um cara que você tem resistência no que você faz. Então eu vou falar para você: Pedro, oi, lança a rede ali, Pedro, lança. Aí Pedro falou: não vou mais não, eu estou cansado, não é assim que tem o Pedro que fala: eu não posso, estou cansado, não sei o quê. E Jesus está dizendo uma coisa ruim, estou mandando lançar a rede. E ele está começando a dizer: ah, Senhor, eu estou cansado. Sabe por quê? Procurando desculpa para Jesus. Jesus já sabe o que tu faz. Jesus sabe o que você pode fazer. Você não pode porque tu não quer, mas que Jesus sabe que você pode, que você faz, que você é. Jesus sabe porque você faz para o homem e esquece de fazer para Deus. Porque quem te dá o emprego é Deus, quem te dá saúde é Deus, quem te dá alegria é Deus, quem te dá a condição financeira é Deus. Então, em primeiro lugar, você é o rei do céu e a justiça, e até mais coisas sereis a crer. Sereis a crer. Verdade. Segura. Lança a rede, coisa. Não esperando. Tá escutando o quê, pastor? Só falei assim, tá esquentando. É, vai esquentar mais. Glória, Senhor. Lança a rede aqui, velho. Senhor, estou cansado. Não é assim? Primeiro, ele estava trabalhando para ele, não foi? Ele estava pescando para quem? A pescaria é para Jesus ou para ele? Pra ele. Ele ia vender os peixes para ter o quê? Dinheirinho dele. Aí ele, nós estamos aqui, né? Aí Jesus falou: você vai te quebrar aqui. Você gosta muito de dinheiro, né, meu? Você quer pegar peixe. Se eu te dar peixe, você vai deixar minha obra de lado. Então o peixe passa para cá e o peixe está passando. Daí, olha o que você acontece. Jesus chega e fala: Pedro, lança a rede ali. Pedro fica bem assim. Mas não estava pescando. Jesus sabia que ele pescou. Jesus queria saber se ele pescou. Jesus mandou ele pescar. Ele que voltou para trás. Não foi? Só que Jesus chega e fala assim: ainda confio em você, Pedro. Lança a rede ali. Glória. Quando Pedro lança a rede, onde Jesus manda, que ele obedece, diz que tinha uns pescadores do lado assim. A rede foi tanta que quase vinha querer quebrar o meio. E foi puxando para dentro do barco. E o barco foi, ó. E na bica. Olha que eu tô molinho. Emagreceu 3 quilos. 3 quilos. Ó. Pedimos, descendo e subindo. E aí foi puxando aquela rede. Sabe o que acontece? Aqui para mim, vocês têm que entender isso. Sabe o que acontece? Porque às vezes nós estamos evangelizando o lugar errado. A pescaria está sendo errada. Só que aí no dia que quer. Jesus está falando aqui hoje. Ou se posiciona, ou você vai voltar a pescar no lugar errado, cansar, vai ficar cansado, vai ficar cansado, vai ficar cansado, até você obedecer a voz do Senhor. Por quê? Porque essa pescaria que eu estou falando aqui é a alma que está perecendo nas drogas.
É as almas que estão aparecendo na cachaça. E às vezes eu e você está incomodado. Às vezes eu e você tem inventando moda para não ir buscar salva para o Senhor. É verdade ou não é? É verdade ou não é, igreja? Porque Jesus não fez nem um corpinho mole, não. Jesus estava fazendo a obra. Mas quando Jesus viu que Pedro faz um corpinho mole, que ele se valeu de voltando atrás, Jesus falou assim: vai e volta, volta, Pedro. Aí Pedro volta, vai pescar de novo. Depois ele vai sofrer. Jesus chega na hora e fala assim: Pedro, agora lança aí. Que Pedro foi, lançou e a salva veio. O que Deus está dizendo nessa noite? Lança a tua ansiedade aos pés do Senhor. Confia nele e tudo ele fará com vocês. Sabe o que é isso? Tem gente que fica abre o bico, adora a Deus, fica aquela fé não, aquela fé que chupou limão. Adora a Deus! Aleluia a Deus! Glória a Deus! Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Pedro vai negar Cristo. Pedro vai Negar Cristo. quantas vezes? Pedro é atrapalhado. O homem é atrapalhado. Mas só que ele vai negar Cristo. Eu acho lindo essa passada aqui no versículo, vai ser 27, né? É 27, meu Deus. É 70. Vai negar Cristo aqui. Ele vai negar quantas vezes, vamos? 3. Segura aqui. Antes que o galo dormir, quantos têm negado Cristo? Quantos crentes têm negado Cristo? Quantos crentes têm negado Cristo? O seu trabalho, o seu amigo. Oi, tu é crente? Eu estou indo, mas não aceitei, não. Já aceitou, mas disse que não aceitou ainda não. Quantos crentes têm negado Cristo? Um copinho de cerveja escondido? É verdade, não é? Aqui, segura aqui. Eu conheço um. Era evangelista. Evangelista chega no pastor, chamado Lício. Aquele cara, o Alberto Simonado, o cara pregava demais. Sabe o que ele estava fazendo? Na hora de terminar de pegar aí, ia para a estrada aqui para a pista, assaltar os ônibus. Sabe o que é isso? É pessoas que não têm caráter, pessoas que não têm respeito à obra de Deus, pessoas que não têm compromisso com o céu, nós temos compromisso com o inferno. É mais fácil andar com o diabo do que com Deus. A Bíblia diz ser santo como vosso Pai é santo. E se você é santo, você tem que falar diferente. Você tem que andar diferente, falar diferente. Sabe? Aonde você chegar, as pessoas vão te olhar e falar: rapaz, esse cara é diferente. Eu fui pensando do que eu penso que ele é, não. Ele é diferenciado. Por quê? Até o jeito dele andar é um, até o jeito dele falar é outro, até o jeito dele tratar as pessoas é outro. Sabe o que é isso? Pessoa diferenciada. Deus te separou para você ser diferenciado. Quer ver diferenciado aqui na presença de Deus? Isso aí, você é diferenciado. É o teu nome, Jesus. Só que Pedro aqui nega Jesus. Pedro nega Jesus. Nessa negação que Pedro nega aqui, sabe por que Pedro está negando Jesus aqui? Ele sabia que ele andava com Jesus. Ele sabia que Jesus podia matar todos aqueles ali. Ele sabia. Mas Jesus estava provando Pedro. Tem crente realmente que eu já, olha, no ano passado provei, ranquei. E esse ano ranquei tudo. Risquei tudo. Porque quando Pedro está sendo provado aqui, olha a diferença. Ele está sendo provado agora por Deus. E as pessoas vão dizer: quem é esse? Você é Pedro? Aí vai dizer: tu andou com Jesus? Ele vai falar o quê? Não. Nem com. Pera aqui, Pedro nega ou não nega? Então, se ele nega Jesus, ele está sendo reprovado por Deus. Agora, segura aí. Quando Pedro vê que está negando aqui, Jesus está olhando o coração dele por dentro. Você pode conhecer o irmão por fora, mas por dentro só Deus conhece. Você pode olhar para o irmão por fora e dizer: esse não pode, esse faz isso, esse faz aquilo, mas por dentro é o coração de Deus. Sabe? Que é talvez Davi? Talvez Davi era um cara problemático, mas Deus puxa uma responsabilidade dizendo: este aí é o homem segundo o meu. Então, se você é coração de Deus, aplauda Jesus com glória forte aí. Não
criada, outra Criado. viu e disse: aqui ali estava, este também estava com o Nazareno. Ele faz o quê? Nega de novo. Nega a segunda. Vez. Agora Pedro aqui, irmão, negou Jesus segunda vez. Mas Jesus conhecia Pedro. Aqui é o cara que está negando Jesus, mas Jesus conhece ele. Jesus conhece a soledade de Pedro. Sim ou não? Amém. Pode até dizer, antes é assim assado, mas para Deus ele tem qualidade. Aleluia. Ah, o presbítero da madeira. É mesmo, viu, irmão? Agora que tá, Deus está aí no caminho. Bravo, bravo. Eu ia falar que ele me tapar de voz. Eu falei, eu vou bater ele tanto, mas ele aprendeu. Segura aqui. Aqui você vai ver que Pedro aqui nega por segunda. Mas só que Pedro, Deus olhando para Pedro, Deus conhecendo o coração de Pedro, disse: ele está me negando porque ele está com Medo. Mais uma vez, mais uma vez. Fazendo ali, segura para fazer pegar aí. Nega com medo. Você sabe que tem crente que bota medo? Já tem, não tem? Tem pessoa que chega assim e bota medo da pessoa? Não, tem, não tem? Já viu isso? Já viu, não? Tem. Tem pessoa que bota medo do outro. Só a cara, porque a minha cara botava medo de qualquer um. Tá melhorzinho aqui porque as pessoas têm uma maquiagem aqui, sabe? Mas essa cara, onde chegava, as pessoas iam ficar assim. Entendeu? Porque é a cara, mas não conheceu o que estava dentro. O importante não é a cara do cidadão, nem a cara do irmão, nem da irmã. O importante é o que está dentro dele. O irmão é fraco? Pode ser. Irmão, eu conheço pessoas que é fraco com pecado, conheço pessoas que é fraco com a bebida, conheço pessoas que é fraco na língua, conheço pessoas que é fraco no dedo, mas tem um coração bom. Pastor, vai para o céu? Não. Ele é fraco, mas se ele se converter, a sua fraqueza é aperfeiçoa na presença do eterno Deus. Você sabe o que é isso aqui? Você está aqui dentro hoje. A vez ele não está aqui comigo. Graças a Deus, ele não está aqui comigo. Aí você vê, ele não realmente não vem olhando minha mãe, não sei o que e tal. Mas entenda bem, o poderio de Deus pode alcançar ele, não, sim ou não? Então não é nós que alcança o irmão Erinaldo, não é nós que alcança o irmão Marcelo, não é nós que alcança o Calho, não é nós que alcança a irmã Maria e a irmã Sônia, que alcança nós é uma presença do eterno Deus. Deus te escolheu e você está escolhendo. Quem está escolhendo por Deus para morar no seu tempo? Bem glória. Agora segura vez ele nega Jesus. Agora na terceira vez ele vai para o quê? Nega e ainda vai espraguejar. Pedro era problemático, sim ou não? Eu queria que alguém abrisse Mateus aí para mim. Isso aqui é outro mistério aqui. Mateus 4:18. Glória. Mateus 4:18. Mateus 4:19. 18. Isso. Salve os irmãos que apareceu. Amém. Fala, meu filho. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Quem estava aí pescando? André, que é Pedro e... Segura. É o problemático. Isso aí é o problemático. Estamos pegando o problemático. 19. 4:19. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Quem mandou vir? Jesus, Mandou chamar quem? os pescadores. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Cadê os pescadores de Cristo aqui?
Tem pescador aqui dentro? Aleluia. Tem pescador de Jesus aqui dentro? Glórias a Deus. Jesus já chamou? Já chamou ou não? Amém. Mas está fazendo? Está indo? Pastor, é só os obreiros? Não. É para toda a igreja. Está indo? Porque agora desculpa. Ainda desculpa. O presidente da Maria não vai, eu não vou. Maria de Deus? Vou falar para aqui, o presidente da Maria de Deus. Você não quer ir? Deixa de lado, vai você. Marcelo, oi, não vou não, o presidente da Maria não vai. E desliga o celular. Ô, Jesus. Desliga o celular ainda. Tá cantando hoje no céu. Ah, mas eu estou cansado, não vai não. Olha Deus! Olha Deus da igreja! Ah! Aí Mateus fala, você não quer ir, eu vou. Quem está sendo privilegiado? Quem tá indo? Mateus está indo o quê? Está sendo o quê? Pescador. Está exercendo o seu? Pois é. Pedro é problemático, mas quando Jesus chamava, ele estava indo. Está ou não está? Está ou não está? Amém. Pois é. Até o pastor Paulo se bota uma areia, é uma briga. Que pescadores que eu tenho? Mas eu boto areia lá, tá? Mateus veio lá, o meu pescador, não vai apanhar porque ele fez. Se livrou, Ó. Mateus. Quando eu cheguei aqui, ele falou, olha, já botou areia para dentro. E outra coisa, viu? 3 carrinhos lá, bota 4 carrinhos lá, para ele lá de brita, viu? Que a gente pegou lá, a areia do irmão, já entregou, né? Ainda não, digo não. Não botou areia aqui do irmão, não? Ah, daria você. Ah, tá. A brita. Eu peguei o alicate aqui, fiquei até com vergonha quando eu achei esse alicate ali, porque um diácono chamado Marcelo, mandei entregar o irmão e não entregou o alicate. Eu fiquei até com a vergonha e caiu no chão. É o pescador que eu tenho, um pescador ruim. Gente, a vergonha de você. Calma com o seu Pedro aí, velho. Vou lhe ensinar. Aí, segura bem. Quem é pescador aqui? Pedro. Só que Jesus chama. Ele vai ou não vai? Vai. Tudo bem. Mateus 4, 21. Mateus 13, 47. Isso. Vai lá. Nós vamos fazer o Olha! Amém. Apareceu. Tá com meio apanhado. 4:21. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, e o chamou. Misericórdia. Agora tem que parar ainda. E eles 2 irmãos. Levanta os fatos da igreja que tem aqui. Levanta. Levanta os fatos. Eita glória. Dá salve. Aleluia. Olha os fatos aí. 2 estão exercendo. Aí 2 estão lá na frente, né? Aí eles chamam quem? Os outros. 2. Eles estavam fazendo o quê? Fazendo o quê? Estavam consertando o quê, Marcelo? Ah, tá surdo. Também estavam consertando a rede. Para quê? Os peixes não ir. Bora. Você está visitando quem está aceitando aqui? Você está, pode citar vocês, que agora vai a igreja. Ah, vocês têm consertado a rede daqueles que estão aceitando Jesus aqui? Vocês têm visitado esses peixinhos que estão com a rede rasgada? Estão consertando as suas redes, irmão? Então, para os peixes não vazar, não ir embora? Tá consertando? Sabe que Jesus está gostando dessa pecinha nossa? Com a rede furada? Mas tem que ter alguém para consertar a rede, não tem? Pois eu estou consertando a rede para vocês irem pescar de volta. É porque tem alguém que conserta a rede. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que trabalhar na rede, sabe? Apertando os parafusos da rede, assim, apertando o nalho, e vai espremendo para o peixe não sair. Aí daqui a pouco os caras podem fazer, vai em pé. É mesmo? É mesmo? Tá difícil essa pescadeira, tá? É porque a rede está muito rasgada, está dando muita canseira. Que rede é essa? Estou trabalhando, pastor.
senhor me entende? Eu não entendo também, não vem mais botar em prova não, eu não vou entrar mais não. Eu até entendia porque eu tinha misericórdia, agora eu não tenho misericórdia mais não. Você vai consertar a sua rede. Porque se o peixe sair, culpas suas. Você está pensando que só o pastor vai prestar conta? Não. Vamos para a Bíblia, não é só o pastor não. Jesus chamou 2. Dos 2 fez mais 2, 4. Então vocês têm que fazer discípulos. Quer ser pastor e não mostra a tua obra? Aonde isso? É problemático? É bom. Gosto do crente problemático. Eu gosto, eu amo o crente problemático. Sabe por quê? Quando ele é problemático e ouve a palavra e respeita. Aí eu gosto. Agora aquele que não respeita, aí eu chuto lá. Agora segura aí. Vou empreender. Mateus 13, 47, já leu? Não, leia. 13. 13, 47, né? 13. 13, 47. Ninguém achou? Está no meio? Manda fogo. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Eita. Como o quê? Apoia toda a qualidade. Uma rede como o quê? O reino? Do céu. Esses peixes vai para onde aqui? Vai para onde? O reino. O reino da onde? O céu. Agora, se nós chegar lá sem peixes, Aí fica difícil. João 15, A videira. chega lá assim, adorando. E aí, irmão? Cadê a arma que você ganhou? Eu só falei, falou, mas não pagou preço. Porque se pagar preço, você não vem. Se você jejuar pelo um vizinho seu, ele vem nem que sabe em cima do leito, mas ele vem. Porque quando vai consertar a rede aqui, é consertar primeiro o nosso altar com Deus. Aleluia, Jesus. Porque se nós não consertamos o nosso altar, como é que nós queremos consertar o altar do nosso irmão que está do nosso lado? Aí vamos pregar, vamos. Irmão vai acreditar, irmão vai ter que orar, irmão vai ter que orar. Irmão, e não faz nada disso. Primeiro conserta seu altar, depois você consertar o altar do seu irmão. Aleluia, Jesus. Aí puxa, dá glória, dá mesmo. Ele fala mais gostoso, mais alto. Lucas 5, 4. Para mim é. Não, é para que dá o fim. Você viu? Jesus falou no meio dos 12 tem um. Aí a gente se manifestou a ele. Lucas 5. Misericórdia. Vai, Lucas 5, versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: Fazem-te ao mar alto e lançai as vossas redes para a pesca. Quem mandou acabar de falar? Quem acabou de falar? Falou o quê? Nós quê? As suas redes sobre os mares. Vem cá. Jesus está falando. Sabe que vai ter rede aqui? Lançando esse final de semana aí? Vai. Vai! Então a rede está consertando hoje, né? Aí tá grande. Eita, a rede arrastando. Tá vendo? O negócio está ficando gostoso. Tá? Aleluia. Segura. Lucas 5, 5. Havia até aquelas piadinhas maricas. Vai, aquela barriga, aquela barriguda que nós comíamos tudo forte. Amém. Vai! Respondendo Simão. Mais alto. Respondendo Simão, Isso. disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque manda lançarei a rede. Quem falou? Lá Jesus foi quem? Simão Pedro. Quem é Simão? Por que ele tem 2 nomes? Aí eu Bajando. Hã? O nome um é problemático. O outro nome já é um nome convertido. Agora é engraçado, né? Uma mulher está em casa quer falar alto, né? Nem ninguém quer falar baixo. Aqui todo mundo quer falar alto. Eita glória. Aí você dá glória, né? Segura! Simão, irmão, era Pedro. Pedro era convertido. Tem crente que fica apontando A, apontando B, apontando C. Irmão, pelo amor de Deus, não aponta os seus irmãos, não. Mesmo que ele é fraco, ajuda ele.
Aqui não pode apontar ninguém, todo mundo precisa, todo mundo aqui não tem super-homem. Cadê o super-homem aqui? Não levanta a mão que você. Tu é super-homem, tu não tem Estava raça. apontando pro céu. Ah, sim, aí eu tô falando agora. Se eu tivesse Eu mirei! eu fiz assim. Você acredita? Não. Eu mirei pra bater, já por dois disse a Deus. Se eu tivesse parado assim, era Isso aí que você apanha tanto agora. Então, o Simão aqui, Deus está tratando com ele, sim ou não? Agora, o segundo tratamento de Simão aqui, vamos lá. Deus está preparando Simão para quê? Uma obra. Ou não? Sim, bem. Agora, segura, vai, Lucas 5, 6. Não, da igreja pra Vamos ver. Mas você. Vai. Hoje esse pato tá molado. Cinco, seis. Isso. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompia-se de a rede. E por que as cadeias estão vazias? Cadê os peixes, pescadores? Cadê os peixes? Era uma grande? Nem os pescadores da vila. Ei, era um grande carvão grande e nem os pescadores estavam aguentando, principalmente os barcos. Mas vem cá, encheu o barco, sim ou não? Amém. Por que o barco está vazio? Irmão, eu não sei, entenda bem, eu sou um pastor, que eu aprendi com o pastor Samuel, a mensagem do pastor Samuel é essa aqui, é, né, irmão? Até sempre aqui, eu não vou mudar. Eu estou no destino do meu pastor. Aquilo que eu aprendi com ele, eu não mudo. Vou falar algo aqui para você, segura aí. Entenda aqui. Você já viu o pastor Osmar andar de bermuda? Não. Então não toma crime de bermuda não, que Deus vai lhe dar uma taca. Você é templo de quê? Espírito Santo. Aí estou vendo por aí agora dizendo, pode andar assim. Eu estou vendo um bocado de pessoa, pregador de outros nomes. Andando atrás, igual assim que eu vi no dia. É só ramo. Outros parecem largatixa. Agora eu vou falar para você. Por aumentar a dignidade é de muitos. Estão se esfriando. Os pastores que pregavam a verdade, eles estão andando numa mentira, num engano. Deus não mudou. Não muda, igreja, porque alguém está querendo mudar. Se você está vendo seu irmão andando de qualquer jeito, o problema é dele. Deixa Deus tratar com ele. É verdade. Às vezes nós queremos pegar o mau costume dos outros, porque não pega o que o pastor ensina. É, Deus. Não é verdade? Não é verdade, irmão? Você sabe o que eu estava vendo? Pastor Davi Miranda, grande homem de Deus. Olha, eu estou vendo pessoas dizendo que Davi Miranda era isso e aquilo. Eu nunca vi. Eu sei onde ele botava a mão na surava. Morto ressuscitado. Morto ressuscitava, a igreja crescia. Não toque naquilo que você não conhece. É, Jesus. Glória. Louvado é o nome do Senhor. No dia que você vê seu pastor andando de qualquer jeito por aí, anda também. Você não vai ver nunca. Você não vai ver a mulher do pastor aqui andando. Não, irmão, eu vou andando rasgando. Se minha mulher andar como o mundo anda, eu vou com ela e vou disciplinar. Quem fez da noiva é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Oi. Posso lá me dói? Não me dói. Havia um homem aí. Cara diferente. Olha o comportamento daquele homem, meu marido, olha que homem. Ele é diferente. Anda diferente. Fala diferente. Senta diferente. Conversa diferente. Aí Deus vai fazer o quê? Tocar no coração dela. Vai fazer o quê? Um quarto. Não se preocupa não. Não precisa você andar como o mundo anda não. Porque Deus tem para você. Tem quarto, tem mansão, tem casa, tem carro.
Aleluia. Eu estou vendo muito efeito e não estou vendo oração. Mas os irmãos do povo não tinham efeito, mas tinha presença de Deus. Glórias a Deus. É uma invenção miserável, irmão, pegando lixo e entrando para a igreja. Rapaz, o Espírito Santo chega me arma por dentro. Porque eu não sei, eu gosto de diferenciar as coisas. Lixo é lixo. Quando você limpa a casa delas, faz o quê? Pega o papá, bota na sacolinha, amarra e joga onde? Por que não? Porque o crente está pegando as imundícias e trazendo para dentro da igreja. Jesus. Tu é linda do jeito que você é, rapaz. Obreiro, você é bonito do jeito que Deus quer que você anda. Louvado é o teu nome. Você tem coragem de andar pela na rua? Tem coragem de andar de shortinho na rua? Sem camisa? Você tem precisão? Você tem, meu Deus? Tem, Marcelo? Porque eu não tenho. Eu tenho caráter. Não estou falando para quem não é crente não, viu? Aleluia a Deus. E para aquele que está no pé, tem que diferenciar as coisas. Aquele que Deus está tratando uma coisa. Deus está tratando com ele. Estou falando para crente que diz que é crente já há muitos anos. É verdade. Aí o pastor vai falar a verdade, mas é ignorante. Ignorante é! A Bíblia diz: não incitar a ira, seu irmão. Porque dele você não sabe o que faz. Se você não quer andar de qualquer jeito, quer andar de qualquer jeito, porque você quer que eu fale sobre o pecado, sobre a luxúria, sobre o seu andar, sobre o seu comportamento, eu vou falar. Porque eu fui escolhido para pregar a verdade. Eita, Jesus. Aleluia a Deus. Eu tenho nada a ver com a internet, rapaz. A Bíblia diz que muito é dado. Repete. Muito é dado. Mais é cobrado. Pois é, segue eles. Porque ele tem conhecimento da letra. A letra mata, mas o Espírito da vida. Qual é a letra, pastor? Aqui é a palavra de Deus. Agora me diga quem foi qualquer homem que escreveu. Me diga! Me prove na Bíblia. Me põe aqui, ó. Foi de Marcelo que escreveu a Bíblia. Fala. Me diga. A Bíblia diz que foi homem cheio de quê? Então essa obra aqui, ó, é espiritual. Ela não é carnal. Aleluia. Glória a Aqui foi homem de Deus, pagou preço, inspirado por Deus. Aleluia. Do se ele pagou preço, Deus foi falando: olha, aquela heresia ali, Jezabel andava com essa coisa maligna. Aquela ali é Acabe. E Acabe é aquele que tentou matar Nabote. Arranca essa praga do lado, deixa a igreja livre. A Bíblia diz: se a luz das trevas não se combina, ou você é luz ou você é treva, escolhe, porque não pode ficar tiro no mundo. É verdade. Não pode, irmão. Aleluia. Você pega o costume de alguém, aquele alguém depois vai mesmo apontar. Daqui eu sei que exortar eles. Tem um pastor que falou: rapaz, muda o seu jeito. Eu falo: não mudo não. Vou piorar. Não mudo não. Eu não vou mudar não. Tá todo mundo? Porque eu sou nunca mudou, eu vou mudar. O eu sou nunca mudou. É verdade. Me diga onde Jesus mudou. Aleluia. Me diga. Vamos para a Bíblia, para não ficar. Vamos olhar para apanhar mais. Lucas 5, 6. 5-6 já foi. Oh, foi? Foi mesmo? Foi. Lucas 5, 7, quer dizer. Para me encerrar a mensagem. Tá gostoso. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que se quase iam a pique. Pois é. Os outros estavam no barco, e os outros estavam de fora. Veio fazer o quê? No outro barco. Veio fazer o quê? Ajudar. Eles pediu ajuda. Vou fazer uma pergunta aqui. Tem ido alguns irmãos aí para pescaria? Tem ido algumas irmãs? Porque onde eu estou, minha mulher está, irmão.
Tem ido? Ou tu está voltando imbecil para o peixe não ir? Hã? Ali tinha piaba, tinha traíra, tinha judiado, tinha tudo que é peixe. E a rede era tão grande que teve que chamar alguém de fora. Vai esperar, irmão? Chegar de fora, aquilo que você pode fazer? O de dentro que pode fazer, não quer fazer, vai esperar os outros virem de fora. Aí quando vem de fora, aí depois o pastor manda, aí fica com o biquinho. Aí fica com o biquinho. Ou você faz, ou alguém vem de fora fazer. A escolha é nossa. E eu sou um pastor que eu dou liberdade. Eu só não dou ousadia. Porque tem que me respeitar. Esse aqui eu não perco esse respeito. Por ninguém. Agora, eu deixo trabalhar. Eu deixo fazer. Pastor, vou fazer isso. Faz. É porque dá bom. Desfaça. Estou encerrando. Nós falamos só Pedro, né? O pobre Matinho, né? Deus estava preparando Pedro com uma grande obra. Você viu o cardume que veio na mão de Pedro aqui? Segura aí, Atos. Atos capítulo 3, né? Isso mesmo? Da porta? Pois é. Não abre não. Isso não. Deixa o povo gemer mais rápido. Pedro aqui, Deus provou Pedro de várias formas. Olha o tanto de Pedro ele corta lá de novo, para voltar fazendo tudo de novo. Continue fazendo seu ministério, voltar lá para o final da fila, relaxar. Deus te chamou para você ser relaxado ou você chamou para ser pastor? Aí quando o peixe, o cardume está cheio, aí quer falar do que vem de fora, o que vai fazer. Aí Pedro falou, sabe o quê? Despertou na hora. Senhor, eu estou aqui, já estou convertido. Pedro, já está convertido. Apacenta as minhas. Aí Pedro está convertido. Aí Pedro será pastoreando a igreja. Aí vai chegar 2 tubarãozinhos. É uma fêmea e um macho. Anda ali. Pois é. Eu falei aqui, vou repetir. Fique passando a mão, fique no que não é seu. Bota pela metade do balãozinho, vai me pegar. Eu não sei nem porque eu entrei nisso. Está na Bíblia? Oi. Pedro falou assim, cheio de Deus, Pedro, cheio de Deus. Porque o crente que ora. O crente que ora. Eles vão pagar minha dúzia. O crente que ora, tem ar. Tem ar. Sabe que você não quer falar, eu vou falar para isso. Tem o que aqui? E o crente que não ora? Tá vazio. Hã? Tá louco. Tem alguma coisa aqui? Aí Pedro conheci Jesus, mas não fazia o que Jesus fazia. Aí Pedro, Jesus quebrou Pedro, botou lá atrás para Pedro vir. Eu vou fazer. Eu gosto. Quando Jesus pega esse sofrimento, eu gosto. E eu gosto que quando ele me usa, eu não tenho medo, eu falo mesmo. Aí fica esses crentes vazio. É ele que vai ter certo, é que não vai ganhar alma. Vai ganhar alma sim. É só você fazer o quê? Não é transbordar, é cheio. Pedro estava cheio. Agora Pedro, por que estava cheio? Porque ele estava. Cara, onde? Descendo. Aonde? Tu falou descendo, Descendo. Aí deu problema, irmão. Não desce, não ora, não busca. E quer ganhar. Aí como é que
você, irmão, não está cheio e você quer ser um obreiro de valor na obra de Deus. Pedro se converteu e ficou cheio, tão cheio de Deus, que quando ele orava e viu um enganador. Safira, oi. Você me deu até aqui meio milhão. Arranca 300. 150 aqui. Você bota aí. 150 está no meu bolso. Vamos enganar o Pedro. Nós vamos falar que nós veio a idade por 200 mil. Está enganando o Pedro? Está enganando quem? Meu Deus, ele mesmo. Está enganando ele? Isso. Aí Pedro. Aí Deus. Aí eu creio. Pedro orando no Espírito Santo Pai. Pedro, meu filho, você está na direção, meu filho, que eu te botei. Eu te provei. Você passou pela peneira de Jeová. Você desceu, Pedro. O prumo de Amós desceu sobre sua testa, bateu certinho lá embaixo. Pedro, eu sei que tu está convertido, Pedro. Pedro, Ananias tramou contra a minha casa, Pedro. E Safira também. Ela está levando uma parte do que vendeu, Pedro. E ele está escondendo a outra parte, Pedro. E fez só por a metade. Pedro, na que ele viu, mata essa praga logo. Não fala que não matou? Fala que não matou? Fala que não matou? Quem morreu diante do altar? Ananias. Primeiro que vai matar o homem. Porque o homem é o cabeça, está sendo calma. Porque lá em casa, se eu ver, não, meu filho, nosso canto tá aqui, isso está errado. Uma posição, não é nossa? Não, meu irmão. Está errado, vamos consertar, isso não pode não. Certo é certo, dá de seus pensamentos de Deus, né? Deus, segura aí. 3 horas depois, nós estamos encerrando. 3 horas depois, quem vem? Secou, tá com dinheiro, depois não foi. Ela não tinha shopping, mas eu que estou inventando. Shopping, bola. Porque todas aquelas que andam trapaceando só quer andar bonito. Quem anda só trapaceando, você já conhece. Você pode observar. Eu estou aqui na vigília, eu estou olhando. Você está aqui? Não. Perdeu. Mas na próxima vai estar. Aí chegamos aqui. Falou, Jesus. Está vazio. Aí daqui a pouco parecia um negocinho assim, que não tinha nada. Parecia um caranguinho. Pequenininho. Esse momento. É nosso mãe. Assim. Vandinho. Para cantar ele. Sabe o que é isso? Se você olhar Vando, você fala, Vando não é crente não. Mas porque a pessoa vai olhar pela aparência. Deus não olha você pela aparência. Deus olha o que está dentro de você. Se você tem um espírito de adorador, precisa de ser instruído, precisa. Se não está sendo porque não tem para instruir, mas aqui tem pessoas para instruir. E quero te dizer, não deixa ninguém roubar a sua coroa. Não deixa ninguém tomar a sua herança. Ei, eu sou um pastor que eu falo rasgado assim, sabe? Eu falo sempre e vou dizer aqui: a igreja de Cristo na terra, ela tem que trilhar com verdade, não com mentira. Porque Apocalipse 22 diz: ficarão de fora os cães, os santiceiros, idólatras e todos aqueles que não me praticarão. Mentira! Os mentirosos guardam o fogo do inferno. Por quê? Porque quem mente rouba. Meu pai sempre disse isso: o cara que ele mente, ele gosta de roubar. É verdade, porque o próprio diabo é ladrão. Ele veio querer enganar você para roubar sua alma. Mas Deus, nesta noite, está dizendo: fique firme, fique me adorando.
A Jesus vindo, bate aqui, não vai ter não. Deus abençoe. Não até besta não, não vendo nada aqui, ó. Não é besta não. As loucuras ele vai pegando e vai botando ali. Irmãos, Deus abençoe a todos. Quero passar aqui, quero deixar